E o primeiro ano do governo Lula ficou marcado por um trabalho constante de articulação entre os comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. A intenção foi reconstruir uma relação de confiança entre os militares e o presidente após uma transição de governo intrincada e os ataques do 8 de janeiro. A atuação da Força Aérea Brasileira no resgate de brasileiros e familiares em Israel e na faixa de Gaza contribuiu para a virada de chave na relação. Reportagem da Folha de São Paulo mostra que a estratégia do governo para manter as relações civis e militares em equilíbrio contraria alas mais à esquerda da coalizão que apoiou a campanha eleitoral do petista à presidência da República. No próprio PT, a ala majoritária tentou aproveitar o momento de crise militar para aprovar medidas no Congresso envolvendo os militares. Né? Havia detalhes, aquela tentativa, uma das medidas que discutiu-se muito era pegar o famigerado artigo 142 da Constituição, que muitas pessoas à direita interpretam, da extrema-direita, né? Não a direita liberal, mas a extrema-direita, interpretam como garantindo às Forças Armadas um certo poder moderador, a lá Dom Pedro II, né? Sobre a democracia brasileira. Essa medida acabou não prosperando, né? Eu acho que esse artigo 142 ele realmente devia ser retirado, porque ele permite que façam essa interpretação tortuosa, que é errada, mas que é uma interpretação errada, tortuosa, mas para afastar de vez esse tipo de interpretação. Agora, é interessante como o Zé Múcio, que no início do governo foi muito criticado pela forma como ele estava tratando com os militares, uma forma moderada, extremamente moderada, às vezes até um pouco além da conta, como ele acabou se firmando como realmente um algodão entre os cristais e que conseguiu trazer os militares e o Lula para um ambiente de concórdia e de entendimento que acaba sendo muito bom para o país. Eu acho, particularmente, que não dá para deixar os militares que estiveram envolvidos com o Bolsonaro impunes. Esses militares têm que ser responsabilizados no envolvimento com o Bolsonaro. Não dá para, em nome de um bom entendimento com os militares, deixar esses outros impunes. Foi um erro que a gente cometeu na anistia e que acaba dando esse resultado. Alguns deles se julgam acima das leis. Quer dizer, preciso isso, punir isso, e isso daí o Múcio vai com excesso de cuidado, às vezes, nisso. Mas, de qualquer maneira, ele está, por enquanto, vitorioso, porque ele conseguiu fazer com que o Lula e os militares se encontrassem um ambiente de diálogo, de bom entendimento e até de confiança. Ou seja, se não for tomado este momento para alguns críticos, este momento em que a gente vive na democracia, depois de todo esse furdúncio envolvendo inclusive os militares durante a gestão Bolsonaro, seria o momento de tentar fazer mudanças para evitar a chegada de um outro furdúncio com um governo mais adiante. Era isso. Ou seja, a gente pode, na sua avaliação, a gente pode perder essa oportunidade. Exatamente, exatamente. Por um lado, a gente tem que elogiar o Múcio pela forma com que ele tratou a crise no início do governo. Havia, de fato, uma crise de entendimento entre o Lula e os militares, e ele foi hábil nesse tratamento. Por um lado, isso daí tem que ser elogiado. Pelo outro lado, a gente não pode deixar barato a punição aos militares que se envolveram no golpismo bolsonarista. Quer dizer, aquela cena, por exemplo, do Braga Neto indo nas portas do Palácio da Alvorada, falar para as pessoas que estavam ali: olha, calma que vem coisa aí, calma, olha, espere que vai vir coisa aí. Aquela cena é uma cena terrível, terrível, porque era ele dando a entender que poderia haver uma forma de se impedir a vitória do Lula. Isso daí é golpismo, não tem outro nome para isso. Então, essas pessoas do meio militar que agiram dessa forma, General Heleno, por exemplo, essas pessoas merecem ser devidamente investigadas e punidas.